A história de nosso estado, contada pelas personalidades que fizeram história. Memória Paranaense. Um projeto da Fundação Inepar. O professor, jornalista e conselheiro do Tribunal de Contas do Paraná, João Feder, é o nosso entrevistado de hoje no programa Memória Paranaense. Ele tem mais de 40 anos de atividade como jornalista aqui no Paraná. Professor João Feder, seu pai era libanês, tinha dificuldade com a língua portuguesa e mesmo assim tinha uma obstinação com relação ao estudo. O senhor acha que isso foi importante na sua definição profissional? Sem dúvida nenhuma. O que eu herdei, na verdade, do meu pai foi o amor pelo estudo. Não era o amor, era a obrigação de estudar, que ele tentava impor em casa. E ele passou para mim essa necessidade de você sempre aprender mais. Tanto que eu tenho como lema de vida uma frase de São Jerônimo que diz o seguinte: vivei como se eternamente tivesses de morrer. Estudar como se eternamente tivesse de viver. No segundo grau, já em 1947, o senhor já começou a atuar como jornalista, primeiro fazendo esporte. É verdade, eu nasci em Campo Largo, fiz o primeiro grau no Grupo Escolar Macedo Soares e aos 10 anos vim para Curitiba fazer o exame de admissão. Naquela época, entrar no ginásio tinha exame de admissão para fazer o ginásio. E passei a viver em Curitiba, inicialmente sem a família. E, posteriormente, indo e vindo diariamente de Campo Largo para Curitiba para assistir às aulas. Levava 1h30 de ônibus numa estrada de 33 quilômetros para vir a Curitiba ou para voltar a Campo Largo. Aí, já morando em Campo Largo, fiz uma relação de amigos em Curitiba, morando aqui em Curitiba, e entre eles o Dr. José Cadilho de Oliveira, que era, na época, secretário da Federação Paranaense de Futebol. Gostava muito de futebol, então acompanhava ele também na federação. E, nessa época, foi fundado em Curitiba um jornal chamado Paraná Esportivo, que convidou o Cadilho para ser responsável pela parte de esportes amadores. Esportes amadores não, futebol amador. Futebol juvenil e futebol amador. Na época havia na competição da federação 4 categorias de futebol: juvenil, amador, aspirante e profissional. E o Cadilho ficou encarregado de fazer jornalismo da categoria de amador e juvenil. E me convidou para colaborar com ele. A partir daí eu comecei a fazer jornal. E o Paraná Esportivo foi o seu primeiro emprego, então, um jornal dedicado exclusivamente ao esporte. É verdade. Funcionava na Rua 15 e com um equipamento antigo, mas um jornal bravo da época. E o senhor começou logo depois em rádio, na Rádio Guaracá, que chegou inovando, existia já a B2, existia a Marumbi, mas foi esta rádio que inovou bastante. O senhor estava lá desde o princípio. Trabalhava comigo no Paraná Esportivo o Colombino Graciano, mais tarde deputado, mais tarde secretário de Estado, e ele já era locutor esportivo na Guaracá. E me convidou para trabalhar na Rádio Guaracá. Então eu passei a trabalhar no jornal e na rádio. O rádio naquele tempo tinha uma produção bastante grande no caso da Guaracá, a programação toda aqui local e um sentido bastante grande profissional, de orquestra, de produção. A Rádio Guaracá, mal comparando, porque os veículos são diferentes, foi a Rede Globo na vida da cidade na década de 50 e 60. Tinha orquestra de concerto, tinha orquestra de jazz, tinha conjunto regional, tinha cast próprio, tinha cantora lírica, tinha tenor, tinha orquestra típica de tango, para fazer um programa por semana. Tinha um cast completo. E os seus programas de auditório eram a atração da cidade. Não havia teatro na cidade, Guaíra não existia. E o pessoal disputava os ingressos na fila para assistir os programas de auditório da Rádio Guaracá. As mulheres, inclusive, se enfeitavam, botavam o melhor vestido, até de chapéu, para ir assistir a programação de auditório da Rádio Guaracá. Na falta de comunicação nacional, os artistas andavam pelas capitais e eles também, nestas visitas, vinham aqui às emissoras locais. Também.
Aliás, a Rádio Guaracá foi que começou isso, porque os demais raramente acontecia. Com a Guaracá passou a ser comum trazer para Curitiba os grandes nomes da música nacional, na época. Emilinha Borba, Nelson Gonçalves, Francisco Alves, Orlando Silva, Gilberto Alves e Marlene, entre outros. E cada artista que vinha era um acontecimento da vida da cidade. Eu lembro uma vez que fui encarregado de acompanhar a Emilinha Borba. Ela veio fazer um show na rádio e fazia um show na Praça Tiradentes, onde hoje é o Banco do Brasil. Ali era um local vago, tinha um posto de gasolina, foi demolido, e era um local vago, montaram um palanque e ela fez um show ali. Para tirar a Emilinha Borba do palanque, no meio da multidão, foi uma tourada. Era incrível a popularidade desses artistas quando não havia televisão. O que era a programação da Rádio Guaracá no final da década de 40, quando o senhor estava começando? Era uma programação muito diversificada, essencialmente musical, mas com muita produção local. Havia inclusive a radioteatro, produzido por autores paranaenses e interpretados por artistas paranaenses. E eu lembro sempre que o Vanderlei Dias, José Vanderlei Dias, criou um programa chamado Os Troncos dos Pinheirais, em que ele radiofonizava a vida dos grandes vultos da história do Paraná, coisa que a televisão não faz. E dentro do improviso, aquelas histórias que acontecem, o senhor até tem algumas para contar, como a do Aloysio Fizeto. É verdade, é verdade. Houve uma novela em que o Aloysio Fizeto trabalhava como o ator principal e matava um bandido. Então aparece na novela ele falando, agora vais morrer. E o sonoplasta devia colocar o disco em que espocavam os tiros. Pau, pau. Só que o Aloysio disse, agora vais morrer, fica esperando o tiro, e o tiro não saía. E o sonoplasta não achava a faixinha, porque os efeitos sonoros eram cada um numa faixa. E ele não achava a faixa dos tiros. E o Aloysio esperando o tiro. Como o Aloysio viu que não saía tiro, muito inteligente, ele encontrou a saída. Disse, meu revólver falhou, mas vai morrer na ponta da minha faca. Quando ele fez isso, o Soares tirou lá. Pau, pau. Daí ficou difícil de achar uma saída. Não, acabou a novela, o pessoal começou a rir e teve de interromper para começar depois. A concorrência com a Rádio Nacional do Rio de Janeiro, com as rádios de São Paulo, o curitibano preferia essa programação local? Preferia porque nós tínhamos vinculação com a cidade. Por exemplo, São José de Pinheirais era a vida de gente da cidade, gente que era conhecido. E o pessoal usava a rádio, inclusive, para oferecer música um para o outro, como você vê em festivais esportivos hoje. Acontecia na rádio aquilo. Um dos programas mais concorridos da rádio chamava As Suas Ordens. Eram 2 horas durante a tarde em que se homenageavam os aniversariantes, os amigos, os parentes, com músicas oferecidas. Então o pessoal também ouvia, oferecia e ouvia. No sentido jornalístico, a rádio era apolítica, não tinha o acompanhamento dos fatos, né, de forma mais intensa da política paranaense, e só mais tarde até que pessoas saíram do rádio para se dedicar à política. É interessante porque a rádio pertencia a um grupo político. A Rádio Guaracá era do governador Moisés do Pião. Apesar disso, tinha uma conduta apolítica. Raramente a rádio apresentava um noticiário ou alguma produção de interesse político partidário. Mesmo Ney Braga diz que ele, antes da década de 60, não fazia utilização do rádio nas campanhas eleitorais, era muito restrita essa utilização do rádio como um veículo para se fazer política. A impressão que eu tenho é que o rádio não se prestava para a política. Havia a ideia de que, sendo uma concessão do governo federal, o rádio não devia tomar partido político. Por quê? Porque era uma concessão de favor. Se era assim, não podia estar a serviço de outros interesses políticos partidários. Os jogos, que era a sua área inicialmente, o esporte, como é que era acompanhar um jogo de futebol, programas esportivos que o senhor participava e com cuidado de sempre fazer a produção, escrever, ter o script, o roteiro desses programas? Eu tive o hábito sempre de só improvisar no campo de futebol. No estúdio, levava tudo escrito, sempre escrito. E o grande problema, Vili, eram as dificuldades com a precariedade das comunicações. Você, para transmitir um jogo de futebol de São Paulo, do Rio de Janeiro, haviam
uma ou duas linhas telefônicas. Às vezes vinham duas, mas a telefônica guardava uma para as comunicações, o pessoal que tinha que telefonar, que precisava linha. Então você locava uma linha. Se uma rádio locasse, a outra não tinha mais. Então você tinha que pedir com antecedência para conseguir aquela linha, para conseguir vender o patrocínio e transmitir aquele jogo de futebol. Uma vez eu fui radiar um jogo sozinho, porque o outro locutor era o Rocha Braga e não viajava de avião. Jogavam seleções do Paraná e da Bahia, em Salvador. Então nós fomos, levei um técnico com um bruto de equipamento lá para ligar, chegando lá se pede auxílio para a emissora local ainda, para poder fazer a transmissão. Radiei o jogo inteiro, sem saber se havia sido captado ou não em Curitiba. Só quando cheguei de volta em Curitiba, eu soube, olha, a transmissão foi boa. Não havia retorno, não havia comunicação. Não dava para saber se estava sendo ouvido realmente. Era uma aventura. Os nomes regionais, artistas regionais, naquele tempo tinham um espaço maior, com essa situação regionalizada da cultura. Com o espaço antes do advento das redes nacionais, de rádio e de TV. A Rádio Guaracá tinha um cast próprio. Tinha cantores clássicos, Maria Jurandir, que era uma soprano, Humberto Labala, que era tenor, havia cantores populares, o Zé Pequeno, ainda hoje, está cantando na noite, e outros grandes cantores, regionais, conjuntos musicais. A Orquestra do Genésio era da Rádio Guaracá. O cast era um cast que hoje as televisões não têm. Havia uma identidade bastante paranaense, então, na comunicação do rádio. Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. As atividades que o senhor exerceu, foi primeiro a discoteca, onde o senhor começou, e mais tarde foi passando por outras funções e depois assumindo o microfone também. Eu comecei trabalhando na programação da rádio. E depois escrevendo para o programa esportivo. Até o dia que o Vanderlei disse, escuta, vou tirar você do ostracismo. E me colocou no microfone. A partir daí comecei a falar também no microfone. Essas pessoas que iam aos shows no auditório da Guaracá, isso era pago, era um acontecimento, então poucas opções de lazer e as pessoas iam até lá. Era um espetáculo, atração da cidade. Agora, o senhor como estudante depois foi para a faculdade e fazia o chá da engenharia? Eu não fazia o chá da engenharia, o chá... O senhor apresentava? Era o chá dançante do Diretório Acadêmico dos Estudantes de Engenharia, que era a tradição do fim de semana de Curitiba. Só que a rádio contratava um artista, esse artista vinha a Curitiba, cantava na rádio e era apresentado como atração no show da engenharia. E eu fazia a apresentação desse artista no show da engenharia. E como era um acontecimento como este na época, um baile com o nome de chá da engenharia? Era o grande baile da época. Eu não sei por que chá, porque chá não tinha. Era uma reunião dançante dos estudantes de engenharia, que era a grande atração da cidade. Você queria arranjar namorada, era um chá de engenharia. O senhor fazia direito pela manhã e trabalhava na rádio à tarde e à noite? Direito pela manhã, trabalhando na rádio à tarde e à noite. Vamos então para o intervalo comercial. Estamos com o programa Memória Paranaense, conversando com o professor, jornalista, conselheiro do Tribunal de Contas, João Feder. Já voltamos. Estamos apresentando Memória Paranaense, um projeto da Fundação Inepar. Estamos apresentando Memória Paranaense, um projeto da Fundação Inepar. No programa Memória Paranaense de hoje, estamos conversando com o professor, conselheiro do Tribunal de Contas e jornalista João Feder. Professor João Feder, o senhor chegou a fazer uma transmissão de jogo de fora do estádio. Como foi? Nós trabalhávamos para a Guaracá, transmitindo futebol, eu e o Rocha Braga. Com o Mar Rocha Braga. Ótimo locutor, dono de uma voz belíssima. Só que, para a função, ele tinha um defeito. Era atleticano roxo. E os outros sabiam disso. E num jogo Atlético e Ferroviário, na época, no campo do Ferroviário, estado do Osvaldo Brito, houve um problema qualquer lá, em que dois jogadores brigaram e ele ficou bravo com o pessoal do Ferroviário e disse, esse é um time de negro. E o Ferroviário era o clube de futebol que tinha mais homens de cor na sua equipe. E a diretoria ficou brava, não gostou, evidentemente, e proibiu que a rádio entrasse
no estádio para transmitir o jogo. Em seguida, houve uma partida lá, o que nós fizemos? Pedimos ao Corpo de Bombeiros, uma escada Margiros, instalamos ao lado da calçada, ao lado do estádio, e por cima do muro ficamos transmitindo o jogo. O Cândido Gomes Chagas, esse que tem a revista Paraná em Páginas, era o nosso intermediário. Ele ia lá dentro, pegava a escala do time, trazia, ia lá, pegava a renda, trazia para a gente, e a gente irradiava de fora. E de qualquer forma foi possível. Irradiamos de cima de uma escada Margiros. Depois vieram mais tarde, na década de 60, nomes como Arthur de Souza, Jorge Nassar, que foram os primeiros a deixarem o rádio para fazer carreira política. Até aí não se fazia isso. Eles realmente foram os pioneiros. E eles abriram o caminho para o pessoal do rádio entrar na política. Com um programa, o Arthur de Souza, com um programa chamado Revista Matinal, que era diariamente às 7 da manhã, muito ouvido na PRB2, com o qual eu concorri em determinada época, porque eu produzi na Rádio Guaracá um programa chamado Bom Dia Paraná. Esse título foi eu que criei. Mas perdi para o Arthur de Souza, porque o programa dele era mais tradicional e mais popular. O meu era produzido, bonitinho, o dele não. O dele ele chegava, lia os jornais, notícia de falecimento, o que tinha, e o programa era de uma audiência absoluta. Graças ao que ele se elegeu deputado, mais tarde o Jorge Nassar também se elegeu deputado, e daí vieram os outros demais. Naquela época, mais ainda do que hoje, o jornalismo talvez não desse uma expectativa boa financeiramente, como carreira. O que é que acabou pesando mais para que o senhor tivesse essa opção, em vez de uma carreira como advogado, que estava começando bem, o senhor optasse definitivamente, então, pelo jornalismo, numa época muito mais difícil ainda da nossa imprensa? Eu costumo dizer para os meus alunos, Vili, que o jornalismo é fascinante. Só tem um defeito, não dá dinheiro. Mas é fascinante. É difícil você resistir ao fascínio do jornalismo. E eu não resisti. Gostava e gosto. E só deixei de fazer jornal a partir do momento em que houve a incompatibilidade entre a minha função no tribunal e a do jornalismo. O senhor criou um sucesso editorial que persiste até hoje, que é a Tribuna do Paraná. Em que circunstâncias, como é que foi pensado esse jornal, como é que ele surgiu já no final da década de 50? Eu era redator do Jornal do Estado do Paraná. E um dia, um dos seus diretores, proprietários, o senhor Fernando Afonso Alves de Camargo, chegou na minha mesa, eu estava escrevendo, trabalhando, dizendo, vamos fazer o vespertino? Eu digo, como vamos fazer? Não, nós queremos fazer o vespertino, você não quer fazer? Olha, pode ser. Então, planeje e veja. Incumbimos de fazer o vespertino. Eu comecei a planejar, imaginando um jornal local. Um dia ele chegou para mim e disse, escuta, não está pronto? Eu digo, ainda não, mas como? Fazer um jornal para vender 500 exemplares, dava 15? Digo, não vai ser assim, vamos ver. E fui planejando até que bolei a Tribuna do Paraná. Escolhi o título, escolhi o formato, as colunas e o pessoal que ia trabalhar. E antes de lançar o jornal, convidei os jornalistas, a equipe, numa reunião, para explicar a filosofia do jornal novo que ia ser vendido na cidade. Digo, olha, o equipamento é o mesmo do Estado do Paraná, o papel é o mesmo, é tudo igual. A diferença vai ser a nossa filosofia de trabalho. Para a Tribuna do Paraná é mais importante um sapo morto na Praça Tiradentes do que um avião que caiu na Malásia. Ou seja, eu queria um jornal com noticiário local da cidade para a gente da cidade. E foi isso que fez o sucesso da Tribuna, sem dúvida nenhuma. Já de começo, ele era, na época, um jornal de oposição. Ele já saiu com um bom resultado de vendas? Sem dúvida. Ele saiu circulando às 5 horas da tarde, que era o objetivo inicial. Em seguida, num dia, nós adiantamos um pouco, circulamos às 4. E eu notei, que a gente acompanhava a tiragem, que antecipar 1 hora aumentou a venda barbaridade. Então, puxamos para 4, 3, 2, circulou muito tempo ao meio-dia. Depois que nós mudamos para o Alto das Mercês, passou a circular pela manhã e hoje é vespertino que circula cedo. Por quê? Porque desde cedo você já procura a Tribuna do Paraná. Uma manchete sobre Lupion que lhe deu problemas, como foi? Havia na cidade uma greve do transporte coletivo. Os empresários queriam aumento de tarifa e o prefeito da época, que era o general Liberê de Matos, recusava a atender
dizendo que a tarifa já estava cara. E os empresários fizeram greve, paralisaram o transporte, e o Iberê tentou sequestrar os ônibus para usar com o pessoal da prefeitura e atender a população. E eles esconderam os ônibus em Piraquara, em São José, para que os ônibus não fossem encontrados pela prefeitura. E a crise acendeu-se tanto que, num determinado dia, o governador do estado, que era Lupion, baixou um decreto dizendo que o transporte municipal não era mais municipal, era estadual, e que ele então dava o aumento. Quer dizer, uma decisão absurda. E eu, no dia seguinte, coloquei a seguinte manchete no tribunal: Lupion ficou louco. E dizendo que só um louco podia ter aquele procedimento, porque não havia cabimento, não havia fundamento jurídico nem nada. Além de tudo, para favorecer grandes empresários. Qual foi a reação do governador? Como é que foi a sequência? É interessante. O Estado do Paraná e a Tribuna do Paraná fizeram sempre uma acirrada oposição ao Lupion, mas ele nunca pensou em postar o jornal. Os processos que eu tive não foi com ele. Agora, Lupion tinha uma grande emissora, uma rede mais tarde, até o senhor participou como funcionário na época na instalação de emissoras pelo interior do Paraná, em diversas cidades. E ele não utilizava, mesmo quando atacado, apenas fazia uma crônica em determinado horário, fazendo a defesa dele quando era atacado? É verdade. É curioso, porque eu comecei na rádio do Lupion e logo em seguida passei no jornal a fazer oposição a ele. Ele tinha a Rádio Guaracá e em seguida conseguiu uma concessão para uma rádio em Piraí do Sul, que eu montei, passei uma semana em Piraí do Sul, em Venceslau Brás, que eu também ajudei a montar, e em Paranavaí. Mandaguari. Aliás, Mandaguari, exatamente, você lembra, sabe bem. Eu nasci ao lado da rádio. É verdade. Seu pai fazia parte dessa rádio em Mandaguari. E essas 3 rádios formavam a rede da Guaracá. Só que não era uma rede, porque não havia forma de conexão entre as emissoras, ou seja, o programa da Rádio Guaracá não podia ser retransmitido pela rádio de Piraí ou de Venceslau, porque não havia comunicação. Então, cada rede tinha vida própria, cada estação tinha vida própria, embora pertencessem todas à mesma rede. Como foi a chegada de Paulo Pimentel ao jornal? Mais tarde ele comprou o grupo no começo da década de 60, já antevendo provavelmente uma carreira política. Secretário da Agricultura, comprou o jornal, o senhor estava lá e acompanhou. Eu estava na minha sala da redação do jornal, quando uma noite chegaram 2 amigos meus, o Rafael Ataldi e o Gabriel Baron, dizendo que estavam com um secretário de Estado para me visitar. Quem é? É Paulo Pimentel. Quem é Paulo Pimentel? É de Poricatu. E daí? Não vai ser secretário da Agricultura do Ney Braga. E daí? Não queria fazer uma... Digo, tudo bem, tem um repórter aqui, um fotógrafo, vai lá, entrevista aquela sala lá. Você não vai falar com ele? Não, não quero conhecer. E não recebi o Paulo Pimentel, na primeira visita que ele me fez do jornal. Uma semana depois, o mesmo Gabriel Barão me convidou para um jantar na casa dele, onde estava o Paulo e a Dona Ivone. Aí fiquei conhecendo, e o Paulo Pimentel é dessas figuras que você, com 15 minutos, tem a impressão que é amigo dele há 30 anos. Está ali a simpatia. E nós somos amigos. Um dia ele me chamou na secretaria, dizendo que havia oferecido para ele o jornal O Dia. O Dia havia deixado de circular e o equipamento estava num barracão, pertencente ao Lupion ainda. Ali onde hoje tem aquele bingo no Batel. Tem um bingão e tem uma igreja ali, eu não entendo ali como é. Do lado do palácio do Lupion. Ali era um barracão e lá estava o equipamento que havia servido para o jornal O Dia. Me ofereceram o jornal disso, quer dar uma olhada? Você que vê o jornal, quer dar uma olhada para mim? E eu fui lá verificar o equipamento. Voltei e digo, Paulo, aquilo lá é sucata, não vale nada. Você quer comprar o jornal? Não sei, talvez. Por que você não compra o Estado do Paraná? Mas eles vendem? Digo, talvez vendam. Então veja. E eu fui conversar com o Fernando Camargo e com o Dr. Miri para saber se eles vendiam. E eles disseram que vendiam. Por que eles venderam? O Fernando e o Meri eram sócios e os dois somavam 51% de uma SA que era o jornal. Ou seja,
qualquer um dos dois que bandeasse para qualquer outro lado, o que ficasse, ficaria sem nada. E o Fernando uma vez me disse o seguinte: olha, eu não tenho medo, que eu jamais brigarei com o Meri na minha vida, mas eu tenho medo que amanhã os nossos filhos tenham qualquer desavença e isso possa influenciar na direção do jornal. Essa era a preocupação deles. Quando eu falei em vender, eu senti que, em razão desse problema, me pareceu, eles estavam dispostos a vender. Então, marquei uma reunião deles com o Paulo Pimentel, eles começaram a conversar e em 15, 20 dias acertaram o problema e o Paulo comprou. Comprou, me chamou e disse: olha, eu não entendo nada, o jornal é todo seu, assuma isso aí. E eu assumi. Vamos então para o intervalo comercial. Daqui a pouco vamos contar um pouco também de uma época bastante interessante da política do Paraná, Paulo Pimentel chegando ao governo do estado, a continuidade da história. Daqui a pouquinho nós voltamos. Estamos apresentando Memória Paranaense, um projeto da Fundação Inepar. Estamos apresentando Memória Paranaense, um projeto da Fundação Inepar. Jornalista João Feder é o entrevistado de hoje do programa Memória Paranaense. Professor João Feder, contando depois da candidatura, Paulo Pimentel comprou o jornal, já pensava numa carreira política, as circunstâncias do lançamento dele como candidato ao fim do governo de Ney Braga. Não era o nome preferido de Ney Braga, que pretendia o lançamento de Afonso Camargo, mas se criou uma situação com o lançamento que foi feito por Aníbal Cury do nome de Pimentel? É verdade. Em realidade, a candidatura do Paulo Pimentel nasceu em razão do seu trabalho na Secretaria de Agricultura. Por quê? Porque a Secretaria de Agricultura era uma secretaria morta. Nunca ninguém sabia que existia a secretaria. De repente vem um secretário e começa a distribuir touro e fazer... distribuir semente, colher, vender produtos do Paraná para o Nordeste, quer dizer, sacudiu a área da agricultura. E o nome dele, evidentemente, cresceu. E ele era um alienígena. Estava no Paraná há pouco tempo. E vinha do interior. Sim, de Porecatu, norte do Paraná. Ele conheceu Curitiba no dia que chegou, naquele dia que ele chegou para me visitar no tribunal. Não conhecia Curitiba. Chegou aqui e foi para o hotel. Imaginou? E, na época, o partido do Ney Braga era o PDC, que estava na mão do Afonso Camargo, que queria ser o seu sucessor. Mas foi tão forte o trabalho do Paulo Pimentel, que ele fez tanto, em razão do seu nome estar à frente de um trabalho que repercutiu em todo o Estado, que floresceu como candidato. Só que ele não tinha partido, porque o PDC não lançava o Paulo, não queria lançar o Paulo. Daí apareceu, como sempre, o Aníbal Cury, com um partido chamado PTN, que praticamente não existia. E pegou e disse: não, o Paulo é candidato do PTN, e lançou o candidato. A partir daí, ele desenvolveu a campanha, outros partidos foram chegando, foram apoiando e... Ney Braga viu uma situação já criada, não quis ir contra, provavelmente. Ney Braga teve a sensibilidade política de sentir que quem ganhava a eleição era o Paulo. E derrotou Bento Munhoz, onde deve ter encerrado a carreira de Bento Munhoz dentro de uma projeção maior. Numa eleição fabulosa. Foi uma verdadeira guerra política. O senhor trabalhava com Paulo Pimentel, como é que o senhor sentiu depois o afastamento que houve entre ele e Ney Braga durante o governo de Pimentel? Ney Braga esperava ter influência ainda durante aquele governo e foi daí que surgiu essa desavença? Vili, é um problema político inevitável. Sempre que há uma sucessão continuada, o antecessor, que ajuda a fazer o sucessor, se julga com crédito. E é natural que procure ainda ter influência no governo. Como é natural que aquele que se elege com a vitória das urnas se julgue autossuficiente e dispense essa colaboração. Então, os atritos são inevitáveis. E no caso do Paulo e do Ney, o Paulo assumiu o governo deixando vários colaboradores que vinham do governo do Ney. Mas aos poucos foi substituindo. E cada um
que ele tirava, que pertencia ao governador Ney, era um atrito com o ex-governador, inevitável. Pimentel foi governador uma vez só, não pôde retornar. Muita gente até atribui ao temperamento dele. O senhor que o conhece de perto e trabalhava junto. Foram as circunstâncias, o que pesou para que ele não tivesse essa continuidade de projeção na política do Estado, né, com mais peso do que teve? Bom, vamos diferenciar uma coisa. O Paulo nunca foi um político profissional. O Ney, por exemplo, fez da política a profissão. E fez bem. O Paulo nunca fez isso, sempre tinha negócio à parte. Além disso, depois que ele deixou o governo, quando ele se elegeu deputado federal e foi para a Câmara com a intenção de ser o grande deputado do Paraná, e sentiu lá os obstáculos, as obstruções, as dificuldades que tinham, e você fazer um discurso, e você propor uma moção, até você votar, voltou desencantado. Chegava lá, havia um líder da maioria, um líder da minoria, que dizia, os deputados aqui agora, todos ao plenário para dar quórum. E ainda assim hoje, agora todos fora do plenário para não dar quórum. E ele ficou desencantado, não se prestou a isso, não sei como não renunciou, mas completou o mandato e ficou desencantado com a política. O senhor acha que ele ficou bastante abatido naquele momento que a briga foi mais intensa com o Ney Braga e, na sequência, também ele perdeu muito dos seus meios de comunicação? Não foi só com o Ney Braga, foi com a revolução, né? O Ney Braga, na verdade, jogou a revolução em cima do Paulo. E ele, sendo concessionário de serviço público, como era a rádio e a televisão, enfrentou dificuldades enormes. Eu acompanhei a luta dele nessa época. E como foi que ele enfrentou tudo isso? Ele chegou a ter momentos de desânimo? Como é que ele enfrentou esses momentos? Desânimo não, mas teve momentos que ele chegou até a pensar em mudar do Paraná. Porque achava que era difícil lutar contra, como é que diz, contra a força da resistência, né? E toda a força da revolução, a força política e econômica em cima dele. O senhor foi mais tarde para o Tribunal de Contas, nomeado na época, quando era governador, Paulo Pimentel. Como foi essa mudança? Sair do jornal e ir para uma função pública? Como é que o senhor aceitou? Como é que o senhor enfrentou essa situação? Eu não pensava, não ambicionava, na verdade nem queria. Eu estava feliz como jornalista. Eu sabe que feliz como jornalista é feliz mesmo, né? Ganha mal, sofre, mas é jornalista. E um dia o Paulo me chamou dizendo que havia uma vaga no tribunal e que iria me nomear. E eu acabei concordando. Embora não fosse a minha vocação, por quê? Quando eu me formei em Direito, a minha ideia e a minha preferência era Direito Civil e Direito Penal. Principalmente o penal, onde eu fiz vários júris, e achava que o Direito Penal realmente é muito mais atraente do que as outras áreas. E no tribunal eu fui ter com o Direito Administrativo. Mas a partir do momento que ele me nomeou, eu passei a me dedicar e me dei bem. Confesso que me dei bem. O senhor enfrentou o período da censura, que o senhor disse que começou de forma mais forte depois do AI-5 em 68. Nos primeiros anos da Revolução, de 64 a 68, não se chegava a sentir de forma muito intensa a presença da censura nas redações? É verdade. Na verdade, embora a Revolução tenha assumido o poder e no seu segundo ato, ato número 2, tenha determinado a extinção do júri de imprensa, porque achava que o júri nunca condenava o jornalista, até 68 os jornais tiveram liberdade. No dia 13 de dezembro de 1968, com o ato AI-5, nós tivemos no estado do Paraná, em todos os jornais do Brasil, a censura na redação. Inicialmente com a presença do censor e depois com a presença do agente da Polícia Federal que levava os assuntos que eram proibidos de publicar. E mais tarde a lista via telex. Também. Já identificando Sim, que não poderia sair. Modernizando, lógico. O clima numa redação, como era numa situação como essa, de preocupação, de medo e de represálias mais graves, né, no caso da existência do AI-5? A redação, o clima era normal. O clima ruim era no diretor, que era eu. Porque a redação produzia o que queria, né? E o senhor respondia... Daí o responsável era eu, e eu tinha que mostrar para o censor, isso aqui não pode sair, isso aqui não pode sair, isso aqui não pode sair. Agora, havia formas, muitas vezes, de burlar o censor também, dar notícia de uma forma ou outra, velada, nas entrelinhas, que era um exercício da época. Eventualmente havia. Havia. Mas não era fácil.
O senhor chegou a enfrentar 2 processos, e esses processos anteriores a esse período que você está contando, né? Um inquérito policial militar e um outro caso com Ademar de Barros. É verdade. Foram os 2 processos mais sérios que o senhor enfrentou. E únicos, me parece. Os outros foram só ameaça. O primeiro foi quando eu noticiei no Jornal Tribuna do Paraná de que o Instituto Brasileiro do Café estava alugando barracões do 3º RAM, quartel aqui no Boqueirão, para guardar café. Só que, em vez do IBACE fazer um contrato com o quartel, não. Havia um intermediário ganhando dinheiro nessa operação. E dei a notícia com uma fotografia dos barracões onde estava o café. Porque eu pedi os fotógrafos foram lá, fotografaram e a notícia saiu. Passado alguns dias eu recebi um aviso para comparecer no CPUR, para responder ao IPM. Compareci, fui lá, me apresentei, um coronel me recebeu, peguei lá, um escrivão, começou a anotar, escreveu. Eu me identifiquei. O senhor é o responsável? Sim. O senhor que fez a notícia? Foi. Então, anotando tudo, daqui a pouco eu perguntei, coronel, mas a notícia não é verdade? Ele, é. Então, qual é o problema? Ele disse, não, o senhor não está sendo processado por crime de limpeza, está sendo processado por invasão de território militar. Porque os meus fotógrafos tinham entrado no quartel sem autorização. E acabou sendo superado mais tarde. Em seguida, veio a Revolução, esse coronel foi destituído e o processo, acho que sumiu. Não tive uma notícia. O outro foi com o Ademar de Barros, que tinha uma fazenda em Araputi, onde nós denunciamos a presença de trabalho escravo. Ele moveu o processo, mas um bom advogado conseguiu fazer a ação para escrever e eu também fiquei livre do problema. Vamos para mais um intervalo, então. Estamos conversando com o professor João Feder, conselheiro do Tribunal de Contas, jornalista, contando aqui os seus mais de 40 anos de atividade como jornalista. Nós já voltamos com o último bloco do Memória Paranaense. Estamos apresentando Memória Paranaense, um projeto da Fundação Inepar. Estamos apresentando Memória Paranaense, um projeto da Fundação Inepar. Vamos para o último bloco do programa Memória Paranaense, conversando hoje com o jornalista João Feder. Professor, em 66, o senhor foi nomeado para o Tribunal de Contas pelo governador da época, Paulo Pimentel. Como foi essa experiência? E o senhor tinha um trabalho investigativo como jornalista, uma visão investigativa. Como foi levar isso para o Tribunal de Contas? A gente sempre acha que vai consertar o mundo. Vile, não há nada mais difícil do que você controlar o dinheiro público. É terrível. Mas é uma missão importante e a gente está tentando lutar para fazer o possível. A ação do Tribunal de Contas, muita gente questiona no sentido de que, sendo os conselheiros nomeados pelos diferentes governadores que vão passando, que isso acaba influindo para que o Tribunal de Contas seja, às vezes, mais condescendente em determinados governos ou em determinados momentos. O grande problema do Tribunal de Contas, que a grande acusação, é quanto ao provimento. É um problema complicado e eu não gosto de discutir. Por quê? Porque eu fui nomeado por livre escolha. Então, não tenho direito de dizer que os outros não devam ser, o que deve ser assim ou assado. Mas a ideia no futuro é que se faça isso por concurso. Que não quer dizer que melhore muito. Porque concurso também, às vezes, o sujeito é muito bom intelectualmente, mas moralmente pode não ser. E a universidade? Porque o senhor também, pela mesma época, começou o curso da Universidade Federal do Paraná, fez seu concurso, começou no início do curso de jornalismo da universidade. E essa experiência? Quando instituíram o primeiro curso de jornalismo no Paraná, foi na Católica. E eu fui convidado pelo irmão Albano para ser professor. Na época, professor de radiojornalismo. Já em seguida, passei para ética, legislação, história, ética e legislação de imprensa. Era uma cadeira abrangente. E, em seguida, houve um curso preparatório na Federal, no tempo do reitor Nicolau dos Santos, que queria introduzir o curso, fez um curso preparatório do qual eu participei, eu, Bacila Neto,
Danilo Cortes, se não me engano, Ayrton Batista e alguns jornalistas da época. Fizemos o curso, um curso rápido, e em seguida abri o curso da universidade, para o qual também fui convidado. Fui convidado e contratado como regime CLT. Aí abri um concurso na minha disciplina. E eu fiz concurso em 1965. Veja, Vili, essa aqui é a minha tese, que a universidade transformou, a imprensa da universidade transformou num livro. Título: Da extinção da pena de prisão nos crimes da imprensa. 65. Hoje, a nova lei de imprensa parece que vai adotar isso aqui. Eu digo aqui também que o caminho seria a criação da ordem do jornalista, que é uma coisa que está sendo cogitada também nesse momento. Tenho orgulho de ter sido pioneiro nesse pensamento. E mantido de lá até hoje sempre atividade como professor, de 65 até hoje. Podia estar aposentado já há vários anos, mas continua dando aula. É uma opção, assim como ser jornalista também uma opção. É verdade. Né? Mais por idealismo, porque você sabe que, infelizmente, professor neste país virou sucata também. A avaliação da imprensa paranaense, tendo passado 40 anos ligado à imprensa, mais tarde tendo que sair em função do cargo no Tribunal de Contas, mas a avaliação que o senhor nos dá da imprensa paranaense? No meu tempo, a dificuldade para se fazer um jornal era terrível. Radiofoto, teletipo, telex, tudo isso é coisa recente. A primeira vez que eu consegui botar uma radiofoto na tribuna, na Copa de 58, na Suécia, eu tinha que mandar uma caminhonete esperar a radiofoto em São Paulo. E vim a 200 por hora para Curitiba, pegar a edição para sair no dia seguinte. Hoje você recebe no visor radiofotos do mundo inteiro, escolhe, amplia, modifica, altera, como você quiser. Então facilitou barbaramente. Ora, a grande diferença, antigamente, os jornais iam atrás da notícia para preencher espaço. Hoje, os jornais têm tanta notícia que o grande trabalho é separar aquilo que pode ser publicado e aquilo que vai fora. Porque as agências noticiosas, as assessorias de imprensa, abaratam as redações, que você faz jornal sem sair da redação. Um grande volume de releases que chega. Também. Os jornais, outros entrevistados que tiveram aqui, têm a análise que os jornais do Paraná, até a década de 60, era um jornal de cada grupo político, então tinha um jornal de oposição, de situação, e que depois da década de 60 em diante mudou, os jornais se alinharam com os diferentes governos. Tiveram sempre uma posição, pelo menos não de crítica, com relação aos diferentes governos. O que o senhor acha? Eu acho um mal. O jornalismo americano diz o seguinte: a liberdade de imprensa existe para que os jornais, em nome do povo, fiscalizem e critiquem o governo. E isso no Brasil é cada vez mais raro, infelizmente. Esses jornais, como acontecia até a década de 60, eram diferentes grupos, proprietários de diferentes jornais, um grupo estava no governo, os outros estavam na oposição, e existia então uma situação de diferentes visões de cada um dos órgãos de imprensa com relação aos governos. Lamentavelmente, os governos no Brasil não têm mais oposição na imprensa. E a oposição parlamentar sem imprensa perde a força, não tem substância. Bom, o senhor tem reconhecimento do avanço tecnológico, mas não com relação à qualidade, ao conteúdo. Por quê? Porque nós já tivemos melhores fases da nossa imprensa. Em nível intelectual, que eu considero uma parte essencial da imprensa. Por exemplo, o jornalismo no Paraná já teve suplemento cultural, que hoje não existe mais, e outras sessões dedicadas à cultura, à arte, que raramente você vê hoje na imprensa. E isso faz falta. Professor João Feder, o senhor trouxe aí um microfone da antiga Rádio Guaracá. O que é que o senhor pode nos contar sobre esse microfone? Essa é a prova do avanço da tecnologia. Esse microfone era da Rádio Guaracá e a gente falava assim, o microfone na frente e a gente aqui. 15 centímetros era a posição ideal.
Quando a Rádio Guaracá, que era do Lupião, foi vendida para o Samuel Silveira de Maringá, e quando o Paulo Pimentel comprou a Editora Estado do Paraná, nós achamos que o conjunto de comunicação devia ter uma rádio, e compramos a Rádio Guaracá. Nessa época, o Osni Bermudes pegou esse microfone, que era o mais antigo, e montou e me deu de presente. Então, realmente é uma relíquia. E dá para comparar esse microfone com o que eu tenho aqui, para ver a evolução da tecnologia da comunicação. Como ficou fácil, né? É uma peça histórica do Osni Bermudes e que ele transformou num pequeno radinho. É verdade. Muito obrigado, professor João Feder, pela participação conosco. Muito obrigado também a você que ficou ligado conosco aqui no Memória Paranaense. Memória Paranaense, um projeto da Fundação Inepar.